Aí nós temos o conceito de agentes, né? O que é um agente? O agente, quando a gente fala, quando trabalha esse conceito do que é um agente, é uma forma de você representar, né, principalmente fazer representação de conhecimento, porém um agente é tudo que pode ser visto como algo que está percebendo um ambiente e que é capaz de agir sobre esse mesmo ambiente. Então, toda vez que a gente trabalha com o conceito de agente, é essa definição, que toda vez que eu falo do agente, o agente modifica o ambiente e o ambiente é percebido pelo agente. Como ele faz isso? Existem várias formas, né? A ideia dele, né, de certa forma, de certa forma, trabalhar o conjunto de objetivos, né? Então, a gente tem, principalmente quando a gente falar no JSON, a gente tem esse conceito de objetivo. Então, o conceito de perceber e de agir, né, sobre aquele ambiente, e de certa forma a gente trabalha com o conceito de objetivo, né? Então, toda vez que a gente fala de agente, Woodridge, que é um autor muito recomendado, toda vez que a gente fala em sistemas multi-agente, conceito de agente, ele é o cara, principalmente relacionado a isso, né, ele fala desse conceito, que ele é autônomo e ele é cognitivo, né, a autonomia quer dizer que ele não depende dos outros, e a cognição que ele compreende o meio. Que meio é esse? Um ambiente, tá? E possui o que a gente chama de biblioteca de planos, né? E o que são esses planos? É um conjunto de ações que ele tem em resposta aos estímulos que ele pode perceber. Mas por que ele quer perceber aquele ambiente? Ele tenta atingir um objetivo. Esse objetivo pode estar num projeto, e também, de certa forma, essas ações, elas são capazes de modificar o meu ambiente. Então, toda vez que eu tenho um plano, nada mais é que um conjunto de ações, e essas ações são percebidas pelo ambiente, geralmente em busca de um objetivo em comum. O agente também tem umas outras definições, que ele é uma unidade de software, né, principalmente situada no ambiente, e ele faz, no caso, é capaz de executar ações para atingir seu objetivo. Ele também pode ser um elemento de execução, de interação, principalmente com outros agentes, para alcançar um objetivo, pode trabalhar em equipe, né, formando uma organização de agentes, um sistema, né, baseado em agentes, né. Hoje a gente fala que o sistema, eles são propostos para uma solução para tudo, né? Tudo que tem a ver com a internet, a gente sempre está trabalhando. Tá, mas o agente, ele pode ser real ou virtual. Quando eu falo real, eu posso, por exemplo, determinar que ele é um equipamento, ou um robô, ou um braço, alguma coisa mecânica onde eu possa programar, ou virtual, porque ele pode também ser um sistema, né, que eu vou estar trabalhando, né. Esse sistema, no caso, seria mais o que a gente chama de entidade virtual. E ele geralmente está inserido em um ambiente. O que seria esse ambiente? No caso, no ambiente real, a gente estaria falando num contexto, por exemplo, de sala, de coisas, de objetos, né? No ambiente virtual, você estaria, no caso, um ambiente onde, por exemplo, aqueles de busca, principalmente, ele estaria, por exemplo, na internet, sendo executado num browser. Isso seria o conceito de ambiente. O que ele pode fazer? Ele pode perceber o ambiente. O que é perceber? Saber quais são as crenças que eu tenho, né, nesse ambiente, quais são as percepções que eu tenho no ambiente, e ele pode agir nesse ambiente, de certa forma, através da percepção dele. Então, ele consegue agir, fazer uma ação dentro desse ambiente. Lembrando que o agente pode se comunicar com outros agentes, ou não, também depende dele. A gente vai brincar com tudo isso no JSON. Ele vai ter um comportamento autônomo, principalmente como consequência dessas observações, né, do conhecimento, das interações com outros agentes. Ele tem esse comportamento
autônomo, né, em si, que determina que ele pode, em cima do conhecimento, tomar essas ações e até interagir com o seu ambiente, os seus, no caso, com outros agentes. Toda vez que a gente fala das características do agente, essas características são características fundamentais. Toda vez que eu trabalho o conceito de agente, né, a gente está trabalhando com o conceito de entidades solucionadoras, né, de problemas, e ele sempre vai ser autônomo, porque ele é capaz de agir sem ter uma intervenção humana direta, porque vai estar tudo programado, né, então ele tem controle, que a gente chama de controle sobre as suas ações e seus estados internos. Então, esse é o conceito de autonomia. Ele também vai ser um reativo. Por que reativo? Ele é capaz de agir, reagir, né, a estímulos. Então, ele percebe o ambiente e consegue agir sobre esse ambiente, né, e a diferença, né, principalmente num ambiente que é dinâmico, variável, que pode estar sendo sempre mudando de estado. O proativo é a propriedade de agir guiado por objetivos, né, então a ideia dele é que eu vou executar coisas através de objetivo, e tem o que a gente chama de iniciativa própria, mas sempre baseado, guiado a objetivos. O conceito de sociabilidade é a ideia dele de interagir com outros agentes, quando preciso for, né, de se comunicar com esses outros agentes. O conceito de intencionalidade, ele deve ter a intenção de realizar uma tarefa, né, de executar uma ação em si, porém, eles precisam do conceito de crença, que é o conhecimento sobre aquele ambiente, e objetivos a serem atingidos. Essas características, né, decomposição, abstração, organização, são formas de técnicas que tratam melhor, principalmente, o conceito de complexidade do problema. A interatividade, toda vez que a gente fala essa habilidade social, principalmente quando a gente fala num sistema multi-agente, quer dizer, um sistema com vários agentes. Então, essa habilidade social de interagir com outros, e também nos cria uma problemática, porque eu tenho que ter uma organização entre esses agentes, a ideia de cumprir objetivos com uma cooperação entre um agente e outro. Então, eles são capazes de interagir, cooperando um com o outro. Diferente do quando a gente fala de objetos, né, eles não interagem chamando método e nem nada, né, o agente, ele envia mensagem acionando um outro agente, né, e um detalhe importante, que diferente de um objeto, lá na orientação objeto, o agente decide quem ele responde, então ele pode não responder uma mensagem de outro agente. Então, diferente de um objeto que chama um método, ele não precisa responder. Então, essa habilidade social, o conceito de reatividade, né, aí também essa reatividade é importante, principalmente numa vida real, né, as coisas mudam, né, a informação é sempre variável, né, os ambientes, a maioria são dinâmicos, principalmente porque nós temos várias características que tornam aquele ambiente dinâmico, e às vezes é muito difícil criar programas para esses domínios dinâmicos, então é mais fácil, às vezes, eu ter um ambiente fixo, onde eu tenho tudo, um ambiente controlado de coisas que podem acontecer, porque um ambiente dinâmico eu posso não pensar em tudo, então eu não consigo programar todas as possibilidades, então eu tenho uma possibilidade muito grande de falha. Já um agente reativo, ele mantém, né, essa interação com o ambiente e sempre vai responder essas mudanças, então ele sempre está vendo, lendo o ambiente, verificando o ambiente em si. Toda vez que a gente fala de proatividade, porque você reagir sobre uma ação, verificando o que acontece com o ambiente, ele considera fácil, né? Então, eu tenho um estímulo e eu tenho uma regra para esse estímulo, né? Então, se tá quente, a gente liga o ar-condicionado. Se tá, como fala, chovendo, a gente abre o guarda-chuva. Então, esse conceito de reação, ele determina, né, que é uma coisa mais simples, né, de se pensar.
Já a proatividade, o conceito em si, é a orientação ao objetivo. Eu quero que o agente faça alguma coisa, né? Que ele tenha um comportamento orientado ao objetivo. Então, ele pode cumprir determinados objetivos, a gente vai fazer esses objetivos, vai programar ele. E ele não faz falta que manda, que faz, fazer alguma coisa. Não está guiado somente pelos eventos do ambiente, né? Ele tem iniciativa e vai reconhecer as oportunidades porque ele é um agente proativo. A autonomia é a ideia de sem intervenção, porque a todo momento ele vai ler o ambiente, né, e selecionar o melhor objetivo para cumprir aquela função. Então, ele pode até, de certa forma, criar novos objetivos. A ideia é que ele vai ter sempre um certo controle sobre o seu estado, o seu comportamento. Só o agente é capaz de modificar o seu estado, né, então o agente, através de leitura, ele vai atualizar o estado dele, e o agente decide o que vai ser feito. O conceito de reatividade e proatividade, né, a gente sempre quer que o agente seja reativo, né, eu vou sempre responder às mudanças do ambiente, de forma apropriada, de forma rápida. Então, a proatividade, a gente sempre quer que nosso agente trabalhe de acordo com os objetivos. Então, eu tenho essas duas questões, então, elas podem conviver, de certa forma, contendo essas duas, no caso, balanceadas, o que a gente chama de agente misto, né? Então, toda vez que tentar balancear esses dois, quer dizer, eu tenho objetivos e eu também tenho que ver a reação do meu ambiente, tá? Os objetivos relacionados com a percepção que eu tenho no meu ambiente. A interatividade e a autonomia também, a interatividade, ideia dele de interagir com outros agentes, né, porque a autonomia fala que eu não preciso de outros agentes, e a interatividade fala que eu vou fazer a interação. Então, toda vez que a gente trabalha com a interação, nós temos que, quanto mais interação, você tem menos autonomia, e quanto mais autonomia, você tem menos interação. Então, a ideia é sempre pensar de que forma você pode obter tudo isso. Não existe um consenso, principalmente, é autonomia, é interativo, então tem esses conceitos que sempre são questionados. A autonomia é essa habilidade de agir sem intervenção, né, de outros sistemas, é o controle total do comportamento do que a gente chama de estado interno. Isso foi um conceito do Udrich, mas, que é um outro, né, autor que trabalha muito os conceitos de agente, foi um dos primeiros a trabalhar junto com o Udrich também, que ele fala que a autonomia é quem consegue operar, né, e relacionar os dados, principalmente com seus objetivos sendo atingidos com sucesso. Já o Russell e o Norvig também, que são outras autoridades, né, quando a gente fala de redes neurais, de inteligência artificial em si, ele possui um sistema, no caso, que é autônomo, e a medida do comportamento é determinado pela sua experiência. Então, em vez de eu ter todo o conhecimento sobre o ambiente pré-construído, eu tenho um conhecimento inicial e eu tenho uma habilidade de aprender, que é a grande sacada, a grande vontade que eles têm. Já os agentes racionais são aqueles que tomam a ação correta, né, em busca de um objetivo. Toda vez que a gente fala de agentes racionais, eu tenho um conceito de medida de eficiência, né, que a gente chama de medida de performance, que vai definir o grau de sucesso daquele agente, né, em si, a sequência de percepções em relação àquele ambiente, e todo o conhecimento, porque não adianta nada a gente saber programar qual que é a ação correta, porém você tem que conhecer todo aquele ambiente, então todas as ações que você é capaz de realizar em si. Então, o agente racional ideal sempre vai trabalhar com essa possibilidade de percepção, né, e principalmente realizar essa ação que maximize o que a gente chama de medida de eficiência, com base nas evidências, né, na percepção que ele tem do ambiente, e qualquer conhecimento que o agente já tiver sobre aquele ambiente, tá? Alguns exemplos que a gente sempre gosta de falar, o agente, por exemplo, um agente termostato, um agente diagnóstico médico, um motorista de táxi artificial.
quais seriam as percepções, quais seriam as ações que ele teria, né, no caso, que vocês poderiam modelar, né, quais seriam os objetivos, o ambiente que eu posso ter em cima daquilo. Então, é importante, toda vez que a gente fala, né, do conceito de agente, quando vocês querem modelar um agente, a gente tem essa função, né, onde a gente chama de agente básico, né, onde eu tenho a percepção, né, então eu vou lá ler o que aquele agente sabe daquela informação e vai retornar uma ação. A variável memória seria armazenar essa percepção, né, do que ele tem no mundo. Então, ela é atualizada, a memória atualiza principalmente com a percepção. Essa memória, em cima disso, ele vai escolher a melhor ação e vai executar. E às vezes, essa ação vai tornar, né, não vai atualizar a minha memória e vai retornar essa ação para o ambiente que o agente vai executar. Aqui a gente fala assim, tá, mas cadê a medida de eficiência, né? A gente não colocou aqui a medida de eficiência. A medida de eficiência vai depender muito do que você está executando. Não está no agente básico em si, mas ele pode ser trabalhado, executado, por exemplo, vai depender de cada problema, né? A escolha é geralmente relacionada com uma condição em ação, porque então ele só aciona alguma ação se ele depender de uma certa condição, numa certa crença, tá? Então, como já deu para perceber, ele fala muito do agente e fala muito do conceito de crenças, objetivos, planos e ações. Então, toda vez que a gente fala de crença, é o conhecimento, principalmente sobre si mesmo, sobre o ambiente e sobre todas as outras entidades. A gente fala que é tudo que o agente sabe, suas memórias, as percepções. Vocês vão notar que esse conceito de crença, quando a gente vai falar do Jason, a gente trabalha com esse conceito de crença, principalmente baseado nessa parte de memória, mas é tudo que você às vezes, como a gente não vai conseguir trabalhar com o sensor, porque a crença, a percepção no ambiente, se a gente fala de um mundo real, né, no caso, ela é feita através de sensores, né, esses sensores que nos permitem atualizar essas crenças. E essas crenças, elas têm, no caso, acionam, né, objetivos que seriam estados futuros que eu quero chegar, e nesse caso, às vezes, até atualizar uma certa crença, então, ele tem essa determinação. Então, o conceito de ações são as ações que eu posso executar pelo agente, principalmente com o objetivo de modificar aquele meu estado, né? E ele é capaz também de enviar e de receber mensagens. Os planos, nada mais, né? No caso, um conceito de plano que a gente vai ver bastante no JSON, os planos nada mais são que um conjunto de ações. Então, ele depende desse conjunto, dessas várias ações de execução do agente. Então, o plano nada mais é o passo a passo, né, das minhas ações para eu alcançar um determinado objetivo, né. O agente, ele tem um conceito de comportamento, né, como que ele vai executar um plano, e principalmente as ações dentro do plano. Os planos, eles geralmente são executados de acordo com o objetivo que eu tenho. Os objetivos com maior prioridade são selecionados primeiro, né, então o comportamento nos leva ao que a gente chama de estado mental, né, esse estado mental que a gente trabalha muito, né, e vai trabalhar muito, que vocês vão ver no JSON, é esse conceito de o que ele está absorvendo naquele momento, o que ele está vendo no ambiente naquele momento. A comunicação entre agentes, ele é feita através de envio de mensagem, né, por exemplo, ele vai enviar um pedido, uma informação, a gente vai trabalhar isso no JSON também. A resposta também é o envio de outra mensagem, e eles usam o que chama de linguagem de comunicação. Novamente, a gente pode não responder, porque quando eu envio uma mensagem, não necessariamente eu preciso de uma resposta, diferente de uma função lá, quando a gente trabalha em orientação a objeto, né? Eles podem ou não responder. Lembrando, o agente tem o controle do seu estado, né, principalmente porque ele pode modificar o seu estado, né, as suas crenças e seus objetivos, dependendo do que ele lê daquele ambiente.
tem o controle do seu comportamento, ele pode modificar o seu comportamento, então, eu posso criar novos planos e aprender novas ações, só que toda vez que a gente fala desse conceito de aprendizagem, nos leva e nos remete a um processamento e a um armazenamento muito grande, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Os agentes são entidades ativas, né? Eles executam sem que alguém peça, né? Então, essa é a ideia dele. E outro detalhe importante que a gente trabalha é o conceito de ambiente, né? O ambiente, ele pode ser acessível, inacessível, aí tem várias características que um ambiente pode trabalhar, que a gente pode ter. Assim como toda vez que a gente fala do agente em si, tem vários tipos de agente também, e existem vários tipos de ambiente. O importante é saber que essas propriedades existem, né, em si, então isso vai talvez trazer uma problemática um pouco maior na hora da programação, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque o importante é que vocês sabem que o agente, ele vai ter um ambiente, e existe uma correlação entre eles, então cada ambiente requer um tipo de agente. Quanto mais simples for o meu ambiente, ele vai ser mais acessível, vai ser mais determinístico, episódico, estático e discreto. Então, são características de ambientes mais simples. Então, quanto mais complexo for o meu ambiente, mais complexo vai ser o meu agente, mais difícil, complicado de trabalhar, né, aquele modelo, aquele ambiente em si, mais difícil de programar também. A definição de sistemas multiagentes, né, principalmente quando a gente está falando de agente, nós temos um sistema multiagente, quer dizer que ele é composto por 2 ou mais agentes. Ele tem uma definição, né, de resolver problemas, principalmente para trabalhar junto, né, um ou mais agentes trabalhando junto para solucionar um problema, que vai estar o que a gente chama acima da capacidade do conhecimento individual. Então, ele sempre vai trabalhar em conjunto para resolver um problema, em conjunto, né, com outros, porque ele tem um conhecimento parcial daquele problema. Então, o sistema multiagente, ele é um conjunto quantitativo, né, ele contém um conjunto de agentes, né, que vão se comunicar entre si e podem agir, né, em um determinado ambiente. A ideia dele, e quando a gente fala do conceito de agente, de percepção, eles vão ter esferas de influência, quer dizer, ambientes, partes do ambiente diferente da percepção daquele ambiente, né? Às vezes eu tenho um nível de percepção que vai coincidir com parte daquele ambiente, então eu posso dividir, coexistir entre eles, porém as percepções podem, de certa forma, às vezes até cruzar em alguns momentos, porém eles têm essa esfera de influência principalmente na percepção, né, do sensor daquele ambiente. Eles também podem ser agrupados de forma de organização, principalmente para atingir metas e objetivos em comum. Toda vez que a gente fala de um sistema multiagentes, ou MAS, né, Multi-Agent Systems, né, cada agente vai ter uma informação, uma capacidade incompleta para solucionar o problema, então, dessa forma, a gente sempre vai estar trabalhando com o conceito a gente sempre vai estar trabalhando como se fosse vários agentes para tentar resolver um problema em comum. Cada agente vai ter o que a gente chama de ponto de vista limitado, quer dizer, ele não tem informação sobre tudo aquele do ambiente. Não há controle global, né, do sistema, os dados, eles são descentralizados, por isso que até cada um vai ter um ponto de vista limitado, e a computação em si é assíncrona entre eles. O sistema multiagente um agente, né, ele não é encontrado, às vezes, sozinho numa aplicação, mas ele geralmente vai estar trabalhando no que a gente chama de sistema multiagentes. Ele é um paradigma da engenharia de software, né, em si, né, quando a gente fala de sistema multiagente, principalmente que ele vai considerar o que a gente chama de abstração para desenvolver um software, e a abstração, quando eu falo abstração, ela é muito grande, principalmente quando a gente trabalha o conceito de sistemas multiagentes. Então, toda vez que eu falo, eu vou abstrair, então, realmente, vocês vão abstrair e para poder decompor, né, dividir aquele problema em problemas menores para solucionar, né, para achar uma solução para aquele problema.
E a ideia dele de modelagem é também um conjunto de organização. Nesse caso, a gente não vai trabalhar muito com essa preocupação de organização entre eles, principalmente porque isso aí já é um tema, quando a gente fala de sistemas multiagentes, ele é toda uma disciplina, é todo um conteúdo. A gente só vai dar os conceitos básicos e a programação, principalmente para vocês entenderem os conceitos dele, e a ideia de interação, né, de descentralização, que é o próprio conceito do agente em si, né. Aqui, uma forma, quando eu falei das esferas, né, que eles podem se interagir, eu tenho o agente, né, vários agentes, A1, A2, A3, esse vermelho seria a interligação, né, quem se comunica com quem, e a vista daquele agente é que pode ver que algumas informações têm uma intersecção daquele ambiente, então pode ser que eles cruzem algumas informações, porém, se vocês notarem, a grande parte do conhecimento, da percepção que ele tem do ambiente, às vezes é totalmente diferente de um ambiente para outro, tá? É claro que isso é só uma representatividade, só para vocês entenderem a forma de conhecimento que ele tem. Então, cada agente vai ter uma parcela de percepção daquele ambiente, e essas percepções, elas sempre vão, de certa forma, né, no caso, às vezes fazerem parte, sim, fazer uma intersecção entre eles, tá? Às vezes até muito mínima, igual mostra essa intersecção do A3 com A4, tá? Mas isso pode acontecer. Os tipos de sistemas, né, a gente tem o conceito de sistemas multiagentes, no caso, agentes cognitivos, né, a representação que a gente chama explícita, né, ele tem um histórico, um conhecimento, ele faz o que a gente chama de comunicação direta, né, principalmente tem o controle deliberativo, ele tem o que a gente chama de organização social, e geralmente um agente cognitivo tem poucos agentes, então a gente vai identificar esse tipo de agentes com essas características. Já os agentes reativos, né, ele tem o que a gente chama de representação implícita, ele não tem histórico, porque ele vai verificar o que está acontecendo no ambiente e vai reagir àquele ambiente tentando, no caso, chegar a alguns objetivos, mas com a percepção que ele tem com o ambiente. Ele tem o que a gente chama de comunicação indireta, né, ele tem um controle que a gente chama não deliberativo, porque ele é um agente reativo em si, a gente chama de organização etológica por causa da forma dele trabalhar, né, de reagir ao ambiente, e eu posso ter muitos agentes dessa forma, principalmente trabalhando de forma independente. Qual usar, qual a melhor forma, vai depender sempre, novamente, da execução daquele problema, da modelagem daquele problema. Como você tem um sistema multiagente, igual eu falei anteriormente, vocês precisam ter uma forma de interagir. Aí existem várias formas de interação, que a gente chama de cooperação, né, trabalhar em conjunto por um objetivo em comum. A coordenação, eu tenho várias dependências de várias atividades, e cada agente tem uma responsabilidade sobre isso, e trabalha, né, definido, então eu coordeno, eu gerencio essas diferentes atividades que os agentes estão fazendo, e negociação. Então, a negociação é a ideia de chegar a um ponto, um acordo aceitável para essas partes, né, principalmente quando eles precisam interagir. E, então, a ideia é sempre essas três características, toda vez que a gente fala e trabalha com o conceito de agente. O sistema multiagentes, eles são adequados para representar os problemas, que tem múltiplos métodos, né, de resolução, perspectivas e múltiplas formas de resolver problema, né, então a ideia tem várias soluções, vocês vão, quando a gente estiver trabalhando com o JSON, vocês vão ver que cada um vai ter uma forma de perceber o ambiente, de relacionar, de programar, claro que não é igual a algoritmos, né, vocês vão notar que vocês vão abstrair totalmente do que vocês já viram em algoritmos e tudo mais, porque a forma de representar é a representação de conhecimento de maneira escrita, verbal, nesse caso. Nesse caso, quando eu utilizo o que a gente chama de agente de software, a gente utiliza principalmente quando a tarefa é muito grande e complexa, quando é necessário que as decisões sejam feitas com rapidez, e quando envolve risco às pessoas, né, principalmente o conceito de agente de software, sempre, claro, trabalhando muito bem com ambiente dinâmico.
E às vezes quando a gente fala quando é muito caro ou difícil manter um grupo de pessoas controlando um software ou um robô, né? Então, o agente de software sempre vai entrar nesses casos. Toda vez que a gente fala de projetar agentes, né, principalmente de programas, de sistemas, a gente sempre tem que se preocupar com a ideia clara, né, das percepções e das ações possíveis, né? Quais são os objetivos, os medidores de performance, né, que eu estou esperando daquele agente, qual o ambiente que ele vai operar, que ele vai executar suas ações. Então, a ideia de tudo que é possível dentro daquele ambiente. Então, é esse conhecimento que você tem que ter. Voltando àquele nosso exemplo do motorista de táxi, né, a ideia também que não tem limite, né, você pode ter várias combinações, várias descrições em si, mas quais seriam os sensores, né, quais seriam as ações, quais seriam os objetivos, né, num motorista de táxi, né, qual seria o que a gente chama de medidas de desempenho, quais seriam os atuadores e os sensores que eu teria. Então, de forma, claro, de exemplificar, as medidas de desempenho podem ser, por exemplo, a viagem mais curta, a viagem mais segura, a viagem mais agradável, maximizar lucro, né, fazer muita viagem, e os atuadores em si, né, que é a direção, o acelerador, o freio, o sinal, quer dizer, são formas de você interagir com aquele ambiente, né, de você conseguir. E a forma de sensor, né, nós temos as câmeras, nós temos o velocímetro, o GPS, o sonar, então tudo aquilo que me faz captar aquele ambiente de alguma forma. Então, isso é um exemplo, né? Vou carregar a nossa próxima. Só um minuto. A gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, né, principalmente quando a gente fala entrar, né, no conceito, né, de sistemas multiagentes, né, que é fundamental, é super importante que a gente trabalhe com esse modelo e essa arquitetura em si, e a gente está trabalhando dessa forma, deixa eu só abrir aqui, só um momento. Lembrando que vocês precisam baixar, já se preparem, né, para a gente fazer o início, né, do JSON, né, lá no Moodle vai ter a forma, eu deixei como instalar, instalem na máquina de vocês, para a gente poder começar a trabalhar, a gente vai iniciar, acho que na semana que vem a gente consegue iniciar alguns, e fazer o início, né, de algumas programações já. Aí nós temos um conceito muito importante, quando a gente fala de sistemas multiagentes. A direção, né, o conceito de engenharia de software, o conceito de raciocínio, né, e o uso de técnicas de inteligência artificial. E eles nos remetem ao que a gente chama de modelo BDI, né, que é um modelo da abreviação Belief, Desire e Intention, né, que vem do conceito de implementar principalmente agentes que fazem o conceito de raciocínio, né, e porque o conceito de sistemas multiagentes é esse conceito que eu mostrei para vocês, teórico. Então, uma arquitetura, um modelo de programação que foi implementado foi a implementação de agentes chamados agentes BDI, que tem crenças, desejos e intenções. Existem várias linguagens de programação, várias plataformas que trabalham com esse tipo de agentes, né? Algumas outras características que a gente não falou anteriormente, mas o conceito de adaptação é alterar o próprio comportamento dependendo do contexto, o conceito de aprendizado, né, alterar o comportamento baseado na experiência, que é o mais difícil hoje em dia de se colocar, principalmente porque você tem uma base de dados muito grande, e você tem o conceito também de racionalidade, né, os agentes, eles são capazes de selecionar ações de acordo
com os seus objetivos. Então, eu tenho também o conceito de pensar qual seria a melhor ação, pensar entre aspas, claro, esse conceito de racionalidade que a gente já falou anteriormente. E a mobilidade a capacidade de se mover entre um ambiente e outro. Então, o que a gente tem toda vez que a gente trabalha? A gente tem o que a gente chama de estrutura social de grupos, né, de agentes. Eu tenho o conceito de interações, né, entre os vários agentes. Os agentes que vão estar, no caso, agindo sobre o ambiente, sobre um lugar, né, aquele ambiente, e aquele ambiente, né, ele pode ter uma estrutura interna, por exemplo, um agente pode trabalhar com a IA, né, com a inteligência artificial em si, e com alguns conceitos, né. E eu tenho aqui, nesse meu caso, o meu desenvolvimento. Então, vou desenvolver tudo isso com base nesse conhecimento. O conceito de BDI, o conceito de agente, ou o que a gente chama de agentes com raciocínio, que nada mais é que um agente com cognição, né? Ele percebe aquele ambiente e a melhor forma que a gente já fala, que muitos autores trabalharam, é o que a gente chama de modelo Belief, Desire, Intention, que é o famoso BDI. Esse modelo foi criado pelo Brightman, que é um autor, né, que tenta explicar o comportamento do raciocínio humano. Por que é tão importante? Porque vocês vão ver que é difícil você modelar coisas que vocês já fazem automaticamente como ser humano. Então, é complicado você fazer essa modelagem, então o Brightman começou a pensar nesse conceito, né, e criou, né, a partir do modelo, criou-se a arquitetura pelo Hall e o George, que fez uma teoria formal e um interpretador abstrato da arquitetura, né, BDI. Tem várias diferentes, o que a gente chama de atitudes mentais e relacionamentos. O modelo consiste no melhor modelo, né, proposto por Brightman, envolve com o conceito de intenções, planos e raciocínio prático em si, foi feito em 87. A ideia também é explicar o que a gente chama de comportamento, vindo da teoria filosófica. Por quê? O ser humano em si tem que a gente chama de três atitudes mentais, né? Ele tem crença do que está acontecendo naquele ambiente, ele tem desejos sobre aquele ambiente, objetivos, e intenções a serem seguidas, né? Então, ele tem esse conceito de crenças, desejos e intenções. O que seriam, né, essas crenças, né? Quando a gente fala do modelo BDI, as crenças são as características do ambiente, né? Ela é feita a cada percepção do meu ambiente, né? Ele traz a informação do meu sistema, do meu ambiente em si. E os desejos seriam os objetivos que eu tenho para ser atingido, né? Então, ele tem um estado que a gente chama motivacional do sistema. O motivacional porque ele sempre vai ter um objetivo a ser seguido. E as intenções, no caso, ele chega, no caso, é o plano de ação que eu vou escolher para, às vezes, alcançar os meus desejos, baseados sempre nas minhas crenças. É o que a gente chama de componente deliberativo, a intenção, né? São todos os estados possíveis que eu posso ter, as várias intenções possíveis que eu posso ter no meu ambiente. Já a arquitetura BDI, né, que foi teoricamente proposta por Hall George, proposta em 95, ele adotou esse modelo para agente de software, né, então ela permite o estado mental. Então, ele introduziu a teoria formal e fez esse interpretador BDI abstrato. A ideia dele, né, começou tudo com esse conceito de PRS, né, que foi o primeiro sistema implementado, né, com sucesso em cima desse, e baseado no conceito de crenças, né, como se fosse o sistema de raciocínio procedural daquela informação que está sendo trafegada. Então, o modelo, ele tem várias características, né, ele tem as informações do agente, ele tem o que a gente chama de função revisão de crença, principalmente para atualizar as crenças, ele tem uma função de geração de função, ele tem os desejos, são os planos de ações disponíveis, ele tem o que a gente chama de filtro, né, que processa a deliberação do agente, as intenções, né, em si, né, o foco atual do agente, né, ele está determinado a alcançar, e a ação ela é selecionada baseada nas crenças, né, nas intenções atuais. Então,
o desenho dele, mais ou menos, seria dessa forma, onde eu tenho um sensor de entrada, ele tem a revisão de crença, mas percebam que a base de dados todas dele vai ser as crenças, né, o beliefs, os desires, que seria os desejos e as intenções. Todos eles passam pelo filtro, por quê? Em cima de cada informação que eu vou conhecendo, que eu vou estar trabalhando, ele passa pelo filtro para chamar as intenções e as ações para serem selecionadas, para serem executadas, tá? Esse é um modelo genérico da forma de trabalhar, né, essas implementações. Existem várias implementações de linguagens, principalmente de BDI, as principais, né, em 87, PRS, pelo Brightman, DMARS, do inverno, em 98, né, e várias plataformas estudadas, tá? Eu falo do JSON, que é um dos mais recentes, mas tem o JAX, o JADEX, o GEM, e várias outras plataformas possíveis. Então, a gente tem o PRS, que é a base, né, de tudo isso, é o conceito de raciocínio, principalmente de deliberação. Como a gente teorizou no início lá, é muito difícil você, às vezes, colocar o que vocês fazem de uma maneira automática, você não consegue medir que você, por exemplo, tem metas, você tem um contexto, você tem as ações, que seria o que a gente chama de corpo ali, tem vários planos e crenças que, às vezes, você já executa de uma maneira tão automática que você não repara, não percebe que você já está fazendo, né? Então, são características muito importantes, né? Que sempre eu vou ter o sensor, eu tenho um atuador, em cima disso eu tenho crenças, eu tenho planos, eu tenho objetivos e intenções. Eu não vou falar sobre os vários formas que eu tenho, tá? Esses são outras linguagens que utilizam, tá? A gente vai começar a falar sobre o JSON, tá? Na aula que vem nós iniciaremos o JSON. Ele é que a gente chama de uma versão da linguagem Agent Speak, né? Que vocês vão ver que é a forma de falar de um agente, é uma linguagem. Ele foi desenvolvido por 2 brasileiros, né? Até que estavam fazendo doutorados, coisas fora do Brasil, né? E já estão de volta, né, foi desenvolvido por eles, e a linguagem que ele utiliza por baixo é o Agent Speak, tá, mas de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, bem mais simples, né, ou não, né, que alguns talvez vão estranhar no começo. A gente vai mostrar a linguagem em funcionamento. Para isso, eu preciso que vocês instalem novamente o JSON, vai estar na plataforma as instruções, na máquina de vocês. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento, não tem ele é muito científico, é muito utilizado em aplicações científicas para demonstrar algumas coisas. Ele o Agent Speak é baseado na lógica de primeira ordem, e ele é inspirado no que a gente chama de arquitetura e lógica BDI, quer dizer, Belief, Desire, Intentions, quer dizer, crenças, desejos e intenções, tá?